Vamos então à nossa aula número 14 da disciplina de Programação Científica em Linguagem Fortran. Nessa primeira parte, nós vamos utilizar como referência as notas, né, a partir do item 15.7 e também uma nota de aula que será encaminhada para vocês por e-mail, né, que complementa um aspecto importante aqui na utilização de subrrotinas, que é o nosso assunto de hoje. Então essa vai ser a primeira parte, e a segunda parte da aula vai ser, como normalmente a gente faz, vamos apresentar alguns programas de exemplo, né? Então, o assunto então ainda estamos falando de subprogramas, que temos dois tipos. Na aula 12 nós abordamos as funções, e agora nós vamos tratar das subrrotinas, né? Então a parte conceitual a gente viu de forma geral, principalmente aspecto de argumentos, falamos sobre escopo, tudo isso se aplica tanto a funções quanto a subrrotinas. Agora a gente vai ver alguns detalhes específicos de subrrotina, né? Então vamos lá. Então, o que é uma subrrotina? É um subprograma do Fortran que pode aceitar informações como entrada e, baseada nessa informação, retornar um ou mais resultados. E isso é extremamente importante, é a principal diferença entre funções e subrrotinas. Uma função, ela retorna apenas um resultado, que é associado ao próprio nome da função, tá? Então, o nome da função é uma variável que retorna um valor único. Uma subrrotina não. Eu posso retornar um ou mais valores, né, a partir de uma certa rotina de chamada, que aqui a gente está vendo a maioria dos exemplos, eles são do programa principal, que chama o subprograma, mas como eu falei, você pode ter um subprograma que chama um outro subprograma. Não existe nenhum tipo de limitação com relação a isso, tá? Então, em projetos mais complexos, muitas vezes a gente utiliza isso. Um programa principal que chama um subprograma, esse subprograma chama um ou mais subprogramas quando as tarefas são mais complexas, né? Então, a forma geral de uma subrrotina, né, em termos de layout, é esse aqui. Subroutine, né, que identifica o início da subrrotina, o nome, e entre parênteses nós vamos ter os argumentos. E aqui a diferença é que na função você tem argumentos que são só de entrada para serem processados pela função. Aqui nós vamos ter argumentos de entrada e de saída. Então, você pode ter um ou mais argumentos de saída. Então, é por isso que a subrrotina permite que a gente retorne mais de um resultado. Diferente da função, que ela retorna o resultado pelo seu próprio nome, né? Aqui vem as declarações, como a gente já viu, tem que ter lá implicit none, o preâmbulo, etc, etc. O corpo da subrrotina, né? Return também tem igual a função, e aqui retorna o controle do programa a rotina de chamada, né? Ou, no caso, se for o programa principal, retorna o programa principal. E end subroutine, que indica o final da subrrotina. Então, isso é para o compilador saber a limitação de onde
começa e termina. E opcionalmente a gente pode colocar o nome aqui da subrotina, né? A informação que é passada para a subrotina é na forma de argumentos, né? Cada um dos argumentos que é passado deve ser declarado e a declaração deve incluir o tipo e também a intenção, aquela informação intent. Então, nos exemplos que a gente vai ver hoje, a gente já vai usar o intent in e out, né? Aqui um ponto importante: os argumentos na rotina de chamada e na subrotina devem ter correspondência, e essa correspondência ela é realizada por posição. Então, se eu tenho 4 argumentos na chamada da subrotina no programa principal, por exemplo, eu tenho que ter 4 argumentos na subrotina e eles são associados por posição, né? E o tipo tem que ser o mesmo também, tá? Então, só voltando aqui um ponto importante. Então, assim, os argumentos, né? Também aqui é a mesma terminologia que a gente usa para a função. Os argumentos são argumentos reais, no sentido de efetivos ou reais, na rotina de chamada, e na subrotina eles são os argumentos formais, tá? E esses argumentos formais, a identificação deles tem que estar na declaração da própria subrotina, tá? Então aqui vamos pular tudo isso aqui porque é um exemplo de subrotina interna que eu já disse que nós não vamos utilizar, tá? E, bom, podemos falar aqui o porquê, né? Por que nós não devemos, né? Nós não vamos utilizar aqui. Não devemos usar, ou não há vantagem em utilizar subrotinas internas pelo seguinte, tá? Então vamos esclarecer aqui. É o problema do escopo, tá? Quando você escreve uma função ou uma subrotina, né? E você tem uma variável que é declarada e é interna apenas à função e à subrotina, se essa função ou subrotina for externa ao programa principal, então o escopo dela será só o subprograma, tá? Ela não vai ser vista pelo programa da rotina de chamada. Agora, se ela é interna, então o escopo dela é das duas, tanto da rotina de chamada quanto do subprograma, tá? Então, por isso que a gente não deve utilizar, tá? Ele não deixa claro isso nessa nota, tá? Mas o que acontece é que se você usa internamente o subprograma, então dentro do programa principal, as variáveis que são do subprograma, eles fazem parte do escopo da rotina de chamada. Então, que seria, no caso, o programa principal. Então, não há vantagem em você utilizar. Além disso, quando você aprende ou domina a forma de utilizar subprogramas externos, você já está se preparando para você utilizar módulos, né? Então, é por isso que eu considero que não existe vantagem de se utilizar subprogramas internos, a menos que você tenha interesse em que variáveis que sejam ou do programa principal ou ou do subprograma, elas permaneçam, compartilhem o escopo, mas eu não acho isso uma vantagem, né? Então, por isso que nós só vamos ver externos aqui, tá? Então, eu cancelei isso tudo aqui, porque no âmbito da nossa disciplina a gente não vai ver, porque o exemplo aqui é interno. Posteriormente, na parte 2, vamos ver alguns exemplos de subrotinas externas, que é como a gente deverá utilizar.
Agora eu coloquei uma observação aqui. Subrotinas podem ser empregadas sem argumentos, tá? Para tarefas como abrir arquivo, ler, escrever dados, etc. Isso é uma maneira que é bem comum da gente utilizar a subrotina. Um exemplo é aquela do gerador de números aleatórios, que a gente vê tem uma rotina que é random seed, que ela chama um procedimento que inicializa o gerador de números aleatórios. E se vocês lembram, lá a gente pode chamar ela sem nenhum argumento, né? Há formas de você também chamar essa subrotina com um argumento, entendeu? Você estabelece um determinado valor. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, tá? Mas o ponto é o seguinte, que você precisa saber, se vocês chamarem com um valor, gerador de números aleatórios, ele sempre, o argumento ali é um número inteiro, né? Tem um ou mais números inteiros, aí vocês podem olhar na documentação. Mas se o argumento for sempre o mesmo, aí ele vai gerar a mesma sequência de números aleatórios. Por isso que eles não são, na realidade, aleatórios, são pseudo-aleatórios. Se você estabelece lá um valor determinado, específico, vamos supor, call random seed, põe lá o número 10, e depois começar a gerar números aleatórios, ele, toda vez que você chamar o programa, ele vai gerar a mesma sequência de números aleatórios. Então, eles são pseudo-aleatórios. Há uma forma da gente utilizar recursos do sistema para você, toda vez, você gerar uma sequência diferente de números aleatórios, tá? Aí a gente pode ver isso depois, né? Mas, só para dar o exemplo, que você pode ter uma subrotina que, na realidade, ela não tem nenhum argumento de entrada e saída, ela só vai fazer a operação. Então, você pode usar subrotinas assim, sem nenhum argumento de entrada ou de saída, tá? Aqui é a observação sobre, enquanto os nomes de variáveis eles não precisam ser iguais, né, nos argumentos de chamada, ou os argumentos reais, e nos argumentos formais, os tipos têm que ser iguais, tá? Variáveis declaradas em uma função ou subrotina não são as mesmas, não serão as mesmas variáveis da rotina de chamada, né? Isso é verdadeiro mesmo que elas tenham o mesmo nome. Então, aquilo que falamos do escopo. E isso é garantido em subprogramas externos, tá? Então, você tem um programa principal, por exemplo, a rotina de chamada. Eu posso, uma variável que seja interna à subrotina, que não faça parte dos argumentos, e uma variável que seja interna ao programa principal, que não faça parte dos argumentos, podem até ter o mesmo nome, mas elas representarão partes da memória que são diferentes, ok? Bom, agora nós vamos utilizar a nota que vai ser encaminhada para vocês, de um ponto que é bastante importante e que não é abordado nessa nossa referência, que é sobre utilização de arrays em subprogramas, tá? Então, você pode, tanto em funções quanto subrotinas, né? No caso, você pode, nas funções, você pode ter arrays como argumentos de entrada. E em subrotinas, você pode ter arrays como argumentos de entrada e de saída, tá? Então, é muito importante a maneira com que você passa como argumentos arrays entre a rotina de chamada e o subprograma. Então, vamos lá, né? Então, a primeira, deve-se declarar explicitamente as dimensões de qualquer array que seja local a uma subrotina, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma subrotina, tá? Isso se aplicaria de forma geral também a funções, só que nessa nota eu falo de subrotina porque é a mais geral, na entrada e na saída, tá? Então, assim, se eu tenho um array
que ele não faz parte dos argumentos. Não faz parte dos argumentos. Ele é local, a subrotina, então eu tenho que declarar explicitamente o tamanho dele. Tá? Ou seja, literalmente eu tenho que colocar o valor lá. Então, por exemplo, esse aqui é um array lock data, que ele não é parte do argumento da subrotina. Eu vou usar ele internamente. Tá? Então, real dimension 100, por exemplo, lock data. Esse é local, então eu não tenho opção, eu tenho que declará-lo explicitamente. Agora vamos falar de arrays que são passados como argumentos. No entanto, não é necessário declarar explicitamente as dimensões de um array que é passado à subrotina como argumento. Tá? Então você não precisa declarar o número, o valor literal, tipo esse 100 aqui. Tá? Em vez disso, as extensões do array podem ser passadas na lista de argumentos. Então, por exemplo, eu tenho uma subrotina aqui, tá? Então eu tenho o nome da uma subrotina, tá? Teria um nome aqui, eu só coloquei aqui só para indicar que é a subrotina, tá? E aqui eu tenho os argumentos. Então eu vou ter aqui um nome de um array, origem, tá? Esse, por exemplo, é o array de entrada de dados da rotina que chama para o subprograma, que no caso é a subrotina. Modif. Isso aqui poderia ser o array que vai ser trabalhado na subrotina e que, então, é o array origem, vai entrar, ele vai ser alterado e os resultados vão sair na forma do array modif. Tá? E aqui, ó, eu coloco o numeral, quer dizer, uma variável inteira que carrega um valor inteiro que é a extensão, melhor dizendo, do array origem. Tá? E aí eu declaro assim, origem modif n, e aí eu coloco aqui, real, isso é dentro da subrotina, dimension n, dois pontos, origem. Então, vocês vejam, lá na rotina de chamada, a rotina de chamada é que vai definir o tamanho do array. Vamos supor, nós vimos exemplos de programa que tem flexibilidade para trabalhar com listas de diferentes tamanhos. E vamos supor que n é o tamanho dessa lista. Então eu quero fazer um programa que seja suficientemente flexível para diferentes tamanhos de lista, ele vai chamar a subrotina e vai se adequar àquele tamanho de lista que eu estou tratando lá. Então, n, por exemplo, seria o tamanho da lista. Aí, na hora que eu for passar essa informação do programa principal para o subprograma, eu passo esse tamanho como o nome da variável que está armazenando esse tamanho. E aqui, na subrotina, eu vou dimensionar, vou definir, né, a extensão desse array origem, não pelo número, explicitamente como eu fiz aqui, 100, mas por n, pelo nome da variável que carrega essa informação. Então isso me livra da necessidade de toda vez que ter que trabalhar com a lista de tamanho diferente, eu teria que ir lá na subrotina e alterar o argumento. Eu não vou precisar mais fazer isso. Então esta forma aqui, né, a gente chama de declaração de tamanho assumido do array. Então, o array assume o tamanho que lhe é passado na forma dessa informação que é a extensão dele. Tá? Então, essa é a forma mais simples e segura de declarar arrays em subprograma. É essa. Tá? Estamos falando, então, agora de arrays que fazem parte da lista de argumentos. Tá? Se utilizar esse método para passar um array multidimensional, então aqui é um array unidimensional. Também pode-se aplicar isso para arrays multidimensionais. Certifique-se de passar todas as dimensões do array
e use-as para declarar o array do programa. Tá? Então, por exemplo, o array, esse origem, poderia ser um array bidimensional, com dimensões n e m. Tá? Então, eu poderia ter aqui subroutine origem, modif, e um dos argumentos de entrada seria n e outro argumento de entrada seria m. Tá? E aqui eu teria real dimension nm. Tá? Logicamente, antes, né, nós vamos ver isso com mais detalhe no exemplo, eu teria que declarar aqui integer nm. Por quê? nm fazem parte da lista de argumentos. Consequentemente, tem que ser declarados. Tá? Então, é assim que a gente passa a informação de array. A gente passa o nome do array e passa as extensões. Tá? Então, vamos prosseguir. Se deseja passar apenas uma seção do array de um subprograma, passe na forma de array. Por exemplo, eu tenho um array, imp array, aqui, e ele tem bidimensional. Só que eu quero uma subseção que pega do índice I1 até o índice I2 e do índice J1 até o índice J2, sejam eles quais forem. Então, eu passo imp array como argumento o nome, como estaria aqui, e passo os limites I1, I2, J1 e J2 na lista de argumentos. E na hora de eu declarar o imp array lá na subrotina, tá? Eu estou usando aqui o próprio nome dele, mas eu poderia usar outro nome, a gente já viu isso. Mas vamos supor que eu use o mesmo nome. Eu aproveito para fazer a observação. Sempre que possível, aproveite o nome para ficar mais claro a lógica, para evitar erros. Nem sempre isso é conveniente, mas sempre que possível a gente mantém essa coerência entre o nome do argumento formal e o argumento real. Então aí eu entraria como argumento para a chamada da subrotina o nome, imp array, o índice I1, I2, J1, J2, e eu declararia essa subseção de array exatamente dessa forma aqui. Eu declararia, por exemplo, se for real, real, imp array, I1, I2, J1, J2. Pronto, já está resolvido o meu problema. Passei exatamente a subseção para os mesmos índices e isso evita problema. Eu não tenho necessariamente que passar nesta forma. Vamos supor que I1 fosse o valor 1, I2 fosse o valor 3, e J1 fosse o valor 5 e J2 fosse o valor 7. Tá? Então aqui eu teria 3 elementos nessa dimensão e 3 elementos nessa dimensão. Eu poderia passar um array tamanho 3, 3. Tá? Só que vocês veem, aí eu tenho que ficar fazendo conta, quantos eu tenho daqui, aí nisso você pode cometer um erro. Agora, se você passar exatamente os índices correspondentes de da rotina de chamada para o subprograma, você não tem que se preocupar com isso, e vai funcionar exatamente. A única coisa que você tem que lembrar que quando você for trabalhar aqui os elementos do array, ele vai começar, nessa dimensão, vai começar de I1, terminar em I2, na outra J1, J2. Mas como esses números já estão, já fazem parte, já foram transportados para dentro do seu programa, não tem problema nenhum. Você já tem explicitamente isso. Então, evita erro, você pode passar subseções diferentes. Se você fizer dessa forma, sempre vai estar corretamente adequado o teu programa. Tá? Prosseguindo, lembre-se também de declarar os limites das extensões do array de forma consistente com a de rotina de chamada. Por exemplo, se o array 1, na rotina de chamada, ele é declarado com extensão de 0 até Emax, no subprograma, o array formal, que recebe os dados de array 1, também deve ser declarado de 0 a Emax. Tá? Porque assim, você não precisa passar como um argumento de entrada o número 0. Tá? Você só... O que pode variar aqui? É o tamanho
máximo, o índice máximo da extensão, que é Emax. Só que você tem que lembrar que se o array 1 foi declarado no programa principal com o índice inicial 0, na realidade ele vai ter, nessa, né, no caso é uma dimensão só, ele vai ter Emax mais um elementos, certo? Então, se você só declarar o array 1 e colocar nas dimensões, colocar só Emax, o que vai acontecer? Ele vai ser dimensionado como sendo de 1 até Emax. E não é isso que você quer. Aí teria só Emax elementos. Só que aqui você quer que vá de 0 a Emax. Então tem que se ter esse cuidado, essa atenção. Se você declarou ele na rotina de chamada começando de 0, declare aqui também começando de 0 para manter a consistência que é necessária na extensão e no posicionamento dos índices. Eu já cometi erro, como eu já falei anteriormente, num procedimento desse aqui. Era um array que eu coloquei iniciando a indexação em 0 no programa de chamada, e eu me enganei, e na hora de passar esqueci de declarar 0 na subrotina. E isso me causou um problema enorme, levou mais de um mês para eu descobrir o erro. E é um erro um erro muito tolo, né? Isso aqui, né? Então, chama atenção para isso. Sempre a gente tem que ter cuidado. Agora, se você quiser definir lá, por exemplo, como a gente definiu isso aqui, e colocar 0 aqui e Max aqui, melhor ainda, aí você já garantiu que não vai ter mais problema. Então, são formas diferentes de você fazer, mas há certos detalhes que a gente tem que ter muita atenção. Tá? Bom, isso tudo então é isso aqui, ó. Maneira de declarar e transferir dados utilizando o tamanho assumido. Tem uma outra forma, tá? Que é o que nós vamos ver agora, né? É declarados como de formato assumido. Tá? Tal como arrays alocáveis, eles são declarados com suas dimensões, mas não as extensões, ou seja, o tamanho, quantos elementos tem em cada dimensão. Por exemplo, eu posso, tá, declarar o array assim, ó, real, M1, só vírgula, tá? O subprograma saberá, a partir da declaração, que o array possui duas dimensões, mas ele está livre para assumir o formato ou shape de qualquer array de duas dimensões que for passado pela lista de argumentos. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu não vou precisar alocar esse array lá na memória. O que vai acontecer é, eu pego uma rotina de chamada, tá? E eu ponho um array lá que é 100%, tá? E aí eu passo esse array pelo nome só, para a subrotina. Aí na subrotina eu não vou ter isso aqui, ó, o tamanho, tá? E quando eu declarar este array quando eu declarar este array na subrotina, eu só vou declarar ele assim. E aí o que vai acontecer? A subrotina vai ajustar o array, o espaço de memória que ela tem que trabalhar, no tamanho daquele array que foi passado para ela. Em algum lugar eu tenho que declarar esse array, as dimensões dele, mas quando eu passo eu não preciso passar as dimensões. E automaticamente a subrotina vai se ajustar ao tamanho que está sendo passado pelo programa principal. Tá? Isso daqui é perigosíssimo você fazer. Por quê? Porque se você cometer algum erro, o que acontece? Tá? Vamos supor que eu passe um array que é 3x2. Eu declaro no programa principal 3x2. Quando eu passar ele, aí eu declaro como formato assumido lá na subrotina, né? Eu não vou dizer que é 3x2, eu só vou botar 2 pontos. Ele vai olhar
os argumentos de entrada 3 por 2, só que ele não vai ajustar automaticamente o array 3 por 2, ele vai ajustar 6 posições na memória, 3 vezes 2. Então, se eu começar a trabalhar o array dentro da subrotina, não como 3 por 2, mas 2 por 3, a subrotina vai aceitar. Esse que é o problema. Porque o que ele vai fazer é ajustar o número de posições de memória. Na indexação que você for trabalhar lá, é que você tem que ter cuidado, porque ele vai aceitar qualquer array de 2 dimensões e dentro ele não vai ser obrigado a seguir a sequência. Por quê? Porque quando passa as dimensões, não é... Se eu não disser explicitamente que tem, por exemplo, a matriz tantas linhas e tantas colunas, é a maneira que eu for trabalhar os índices lá que vai me dizer, porque como o formato assumido, vai depender de como eu indexar dentro do subprograma. E isso daí é um perigo, porque se for sempre matriz quadrada, por exemplo, né, aí não tem problema, é linha, coluna. Só que se você inverter, ele não vai saber. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu cito nas aulas isso aqui, só para se um dia vocês pegarem um programa e encontrarem isso aqui, vão ficar, ué, mas como é que tem um array aqui, ele não é alocável? Porque lembra, você não cria novos espaços de memória no que se refere a argumentos. Tá? Não cria espaço. Então você não vai ter que alocar esse array. Tá, dentro da subrotina, porque isso já foi feito lá na rotina de chamada, ele está passando essa informação, é só passar. Então, é uma referência de posição na memória, só que é um número de posição, porque na realidade, na memória, um array, por exemplo, bidimensional, ele não é armazenado com um formato de matriz, é uma sequência. Ele vai pegando elementos da posições na memória em sequência, como se fosse uma coluna só, entendeu? De 2, 3, tantas dimensões quanto seja, internamente as posições de memória elas são pegas como se fosse uma coluna só, ou uma linha, né? É contínua, uma do lado da outra. Então, por exemplo, eu tenho um array, linha e coluna, né? Então ele pega a primeira coluna, aí na memória pega a segunda coluna, põe embaixo, a terceira coluna embaixo dessa aqui, e vai colocando em linha na memória. Então, por isso que quando você passa formato assumido, na realidade ele está fazendo referência àquela coluna da memória. Então, tanto faz se vai 2 por 3 ou 3 por 2, é compatível em termos de hardware, né? Então, por isso que é perigoso você fazer isso. Eu só cito isso porque se algum dia vocês pegarem um programa e encontrarem isso aqui, não é um erro, é uma forma, uma técnica de passagem, que eu recomendo que vocês não façam. Então, na nossa disciplina, nós não vamos fazer isso de jeito nenhum. Todas as passagens serão de tamanho assumido ou explicitamente. Com um problema, se você faz explicitamente, você perde em flexibilidade no seu programa. Tá? Então, essas são as observações sobre utilização de arrays em subrrotinas, como argumentos em subrrotinas. Okay? Na parte 2 nós vamos ver alguns exemplos.